Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, inaugurando o nosso cenário novo. Eu vou depois olhar como esse vídeo ficou quando eu postar no YouTube, porque ele muda um pouco entre a edição e o momento em que ele vai para o ar lá no YouTube. Então com certeza vão ter alguns ajustes que a gente precisa fazer, ou porque tá dando reflexo em alguma coisa, ou porque tá muito escuro, ou porque a minha cara tá muito branca, tá muito clara. Sempre vai ser necessário. E alguma coisa que eu não consiga captar, você me avisa aí nos comentários, que é para os próximos vídeos a gente ir melhorando, a gente ir ajustando. É assim que funciona qualquer novidade, é assim que funciona qualquer novo cenário. Aqui você pode ver a minha filha, a Lionel Messa, torneio de supino que eu ganhei em 2015 e até hoje eu gosto de lembrar as pessoas que isso aconteceu. Bem aqui a minha coleção de filmes do Poderoso Chefão e do outro lado um relógio meu do Barcelona, é a caixa de um relógio que eu tenho do Barcelona no caso, né? Um da Ferrari, só porque eu não queria que ficasse vazio em cima do Barcelona, e 3 livros que eu coloquei bem aqui nas prateleiras: Senhor dos Anéis, La Mort d'Arthur, que é a lenda do rei Arthur, é o livro medieval que deu origem, ou que captou melhor a lenda do rei Arthur. E bem aqui embaixo, SPQR, que é um livro que eu gostei muito de ler sobre o Império Romano. Esse é o cenário definitivo? Não. Tudo isso que você está enxergando aqui é só para não ficarem as prateleiras vazias aqui enquanto eu falo. Claramente isso iria dar uma quebrada no clima do cenário novo. Mas aos poucos a gente vai introduzir aqui alguns personagens importantes da história do Barcelona. A gente vai colocar quadros com fotos dos que para mim são as figuras referência quando a gente fala de história do Barça ao longo das décadas. Então tudo isso que você está vendo aqui, aos poucos eu vou trocando por essas fotos. Já tem uma loja que vai ser nossa parceira aqui na organização desse cenário, vai mandar essas fotos bonitinhas aqui pra gente e a gente vai colocando aos poucos, com uma exceção. Essa prateleira bem aqui, ó, essa prateleira mais baixa, não vai ter foto de ex-jogador do Barça, não vai ter foto de figuras históricas do Barcelona. Bem aqui no lugar da minha filha, a Lionel Messa, a gente vai colocar a foto do jogador da semana. Depois que a temporada começar, todo domingo, quando a gente faz o plantão do Blaugrana, a gente vai colocar bem aqui também a foto do jogador da semana. Então quem jogou melhor durante a semana pelo Barcelona foi o Lewandowski, foi o Rafinha, foi o Yamal, foi o João Garcia. Quem foi o craque da semana para o Barça? Somando os jogos de meio de semana e da rodada do Espanhol no fim de semana. Quem foi o cara? A gente vai colocar a foto dele bem aqui no lugar da Lionela. Beleza? Vai ficar um cenário bem legal, bem bacana. E aqui nesse início eu não vou negar, a gente está testando coisas diferentes. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar nesse cenário. Eu acredito que você vai me dar o feedback de o que pode melhorar do ponto de vista de áudio, de iluminação, de organização, e a gente vai ajustando até chegar no mais próximo possível da perfeição, já que a perfeição é inalcançável. Não é isso? E o tema de hoje, agora que eu já expliquei o cenário, muita gente estava ansiosa por ele, por isso que eu dei essa atenção especial. Você que está me vendo pela primeira vez não deve estar entendendo por que é tão importante assim falar do cenário, mas a galera estava ansiosa. O vídeo, o conteúdo propriamente dito, a gente vai falar sobre, como você já viu aí pela thumb do vídeo, a gente vai se comprometer, a gente vai se meter em polêmica. Nós vamos fazer listas, rankings, tentando prever o que vai acontecer na temporada. Eu até fiz uma pesquisa lá no nosso canal no Instagram. A gente tem um canal no Instagram onde eu sempre peço dicas de conteúdos para vídeos. Eu sempre faço votações para a galera escolher qual vai ser o vídeo do dia. Eu já tinha decidido que a gente ia fazer rankings de previsões da temporada. Campeão, vice-campeão, terceiro colocado, decepção, artilheiro, melhor contratação e revelação. Eu já tinha dito que a gente ia fazer isso. E eu perguntei o que a galera queria. Só campeonato espanhol e Champions, ou a gente vai meter o bedelho em campeonatos que eu não cubro, embora eu acompanhe. Querem que eu fale também da Premier League? O povo quer ver sangue, então eles querem que eu faça o máximo possível de rankings, que é para ter o máximo possível de confusão. Então votaram para eu falar também da Premier League, e é isso que a gente vai fazer.
Beleza? Lembrando sempre, eu não vim aqui para acabar com o debate, eu só quero fazer parte dele. Os comentários estão aí para você escutar minhas opiniões e concordar ou discordar da maneira que você preferir. Beleza? Mas antes da gente ir para esse conteúdo, deixa eu te fazer aquele lembrete. Não é porque a gente mudou de cenário que a gente vai parar de fazer o lembrete. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo para ele ganhar mais repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. Então, previsões da temporada. Vamos começar pelas tentativas de previsão do Campeonato Espanhol. Eu vou justificar cada um dos palpites no final, mas antes eu vou enumerar todos em ordem. Campeão para mim, Barcelona. Vice-campeão, Real Madrid. Terceiro colocado, medalha de bronze, Atlético de Madrid. Decepção do campeonato, para mim, Atlético como time e Alexander-Arnold como jogador. Artilheiro do campeonato, para mim vai ser o Lewandowski. Já deveria ter sido temporada passada, a lesão atrapalhou. Melhor contratação, Joan Garcia. E as revelações, o jogador revelação para mim vai ser o Alex Baena e o time revelação para mim vai ser o Oviedo. Agora vamos tentar entender por que eu estou fazendo essas previsões, o que eu uso para justificar cada um desses palpites. Para mim o Barça é campeão porque, primeiro, foi o melhor time da temporada passada disparado. Não havia competição quando o Barcelona enfrentava os seus principais rivais dentro do Campeonato Espanhol. Houve um período em que o Barcelona sentiu muito o excesso de confiança que foi acumulado em outubro com várias goleadas consecutivas. Aquele excesso de confiança fez o Barcelona achar que ia ganhar o momento que quisesse. Qualquer momento o Lewandowski mete o gol, o Rafinha dá uma arrancada, o Lamine Yamal tira um coelho da cartola. E não é assim que funciona o futebol. Se não houver esforço e concentração desde o primeiro minuto, você corre o risco de tropeçar, e o Barcelona acumulou tropeços. E também, depois de uma sequência de resultados ruins, foi para o outro extremo. Depois de, em novembro, viver um momento de excesso de confiança, em dezembro não tinha confiança nenhuma. Era uma pressão gigante que os jogadores do Barcelona sentiam quando iam chutar no gol, quando iam tentar um passe. Todo mundo ali meio acuado, com medo de errar e de ser o responsável por um tropeço. Então o Barcelona viveu os dois extremos da confiança que são perigosos. Em novembro, excesso, e em dezembro, falta. Veio a parada de fim de ano no Campeonato Espanhol, ao contrário da Inglaterra, entre o Natal e o Ano Novo, não tem Boxing Day, ali a galera recarregou as pilhas e em janeiro solucionou esse problema. Não à toa, foi irretocável a segunda metade da temporada do Barça no Campeonato Espanhol. O Barcelona ali, de 19 jogos que fez, venceu 16, empatou contra Getafe e Betis e perdeu para o Villarreal depois que já era campeão. Essa é a visão que eu tenho sobre o Barcelona quando ele está focado. O Barcelona concentrado com os jogadores que tem, com o sistema tático que encontrou, com o talento que tem no seu ataque e com os reforços que vão chegar principalmente, é time para ter campanha irretocável. Eu não sei se campeão invicto, mas uma pontuação altíssima com certeza vai ter e vai ser difícil dos outros chegarem lá. Por isso, para mim é o campeão. Porque na temporada passada já foi campeão, era para ter sido campeão com mais vantagem, passou por alguns problemas ali que não devem se repetir, porque o time já aprendeu a lição de excesso e de falta de confiança, e também porque vem reforçado, vem com profundidade de elenco no ataque, algo que fez falta em alguns momentos da temporada passada, não foi crucial. O Barça não foi eliminado da Champions por falta de um atacante reserva. O Barça não perdeu nenhuma das outras competições que disputou. Então não foi crucial, mas era um problema que o time tinha. Especificamente no ataque, faltava uma contratação. Essa contratação veio, que é o Rashford. E no gol a gente subiu de patamar. O Joan Garcia vem para elevar o patamar do Barça quando comparado ao Chesney, que agarrou bem, mas não conseguiu ser uma figura diferencial nos resultados,
As defesas que poderiam nos garantir certas vitórias, ele não fez na maioria das vezes, como uma exceção para a gente fazer justiça a ele, né? Aquela ida contra o Benfica, que a gente joga a partida inteira com um a menos porque o Cubarsí é expulso, o Szczesny foi uma figura de suma importância. A gente podia ter voltado de Lisboa eliminado ou precisando de um milagre. Então, se a gente voltou vivo e mais ainda com uma vitória por 1-0, naquele jogo foi muito por conta do Szczesny. Mas fora isso, poucas atuações chamativas do goleiro polonês. Aguardem. Quando o João Garcia vestir a camisa do Barça durante a temporada, vocês vão ver um outro tipo de goleiro. Um goleiro que chama a atenção constantemente quando está em campo. Beleza? Vice-campeão para mim é o Real Madrid, que eu acho que com as contratações que fez não chega no nível do Barcelona. Real Madrid não solucionou seus principais problemas. Tinha um problema no que na Espanha a gente chama de sala de máquinas, ali naquela construção das jogadas, o primeiro e o segundo passe no meio-campo. O Real Madrid não tem. Não tem como tinha o Toni Kroos, como o Barcelona tem o Pedro e o De Jong, como gostariam de ter o Zubimendi, que acabou indo para o Arsenal, como tem o Manchester City com o Rodri. Não tem esse jogador, porque é um jogador difícil de achar. O Bayern de Munique tem o Kimmich, só para não parar a lista antes de citar o que para mim é um dos melhores. É um jogador muito difícil de achar. O Real Madrid nem tentou procurar, confia que Tchouaméni, Valverde e Camavinga vão dar um jeito, e são jogadores que têm características positivas, a exceção do Camavinga para mim é muito ruim, mas o Tchouaméni e o Valverde têm ali algumas características positivas, mas não é de dar esse primeiro ou segundo passe de qualidade. São jogadores com outras valências. O Real Madrid não resolveu o problema que tinha. Também não resolveu o problema defensivo. Não é trazer um jogador extremamente talentoso, mas ainda inexperiente como é o Heisen, colocar ele ali para ser o líder da zaga e imaginar que essa defesa vai começar a funcionar milagrosamente. Não é trocar o Lucas Vázquez pelo Arnold e achar que você vai começar a ganhar embates 1 contra 1 na lateral direita. O Arnold não é esse tipo de jogador. O Arnold é um jogador ofensivo. Inclusive a mídia de Madrid já discute se não dava para ele jogar no meio campo, porque na lateral, mesmo com poucas partidas, a galera já sentiu um pouco de insegurança defensiva do jogador inglês. Então, meus amigos, o que eles tinham de problema eles não resolveram. Eles ainda sobem de patamar em relação ao que eram temporada passada, porque elevam o nível técnico do seu elenco, mas continuam não estando no patamar do Barcelona, só que à frente do Atlético de Madrid, com certeza. Para mim, Real Madrid vai ser o vice-campeão. E em terceiro colocado, o Atlético. Em terceiro lugar, o Atlético, que até trouxe alguns reforços interessantes, mas nada que mude a realidade do clube. O Atlético de Madrid, ele na temporada passada e nessa, parece repetir uma mesma estratégia de contratar muito, que empolga o torcedor. Se o Barcelona anunciasse 8 reforços, não iam nem estar questionando muito se todos esses reforços vão verdadeiramente ser úteis. Iam simplesmente estar comemorando que a diretoria trabalhou. O Atlético de Madrid está indo por essa direção, traz alguns bons nomes, mas eu não vejo como nomes que mudem o patamar da equipe. Quero até ver se o Atlético não vem pior para essa próxima temporada do que foi na anterior, porque perde o Depou, que é um jogador importantíssimo, não consegue reforçar com nomes consolidados a sua lateral direita, não consegue reforçar com nomes consolidados o seu ataque, que foi um dos seus grandes problemas. Ninguém duvida do talento do Julián Álvares, mas o ataque do Atlético de Madrid é um dos seus pontos fracos. A defesa é sempre uma das melhores de todas as competições, mas o ataque não consegue fazer os gols para ganhar as partidas. Eles acabam tendo dificuldade. O Griezmann, que na temporada passada já mostrou sinais de envelhecimento, vem para mais uma vez ser uma das lideranças técnicas. Deve estar no momento ainda pior do que viveu na temporada passada. Então, eu sinceramente quero muito ver esse Atlético de Madrid jogar, e eu não vejo um time que suba na hierarquia do futebol espanhol. Acho inclusive que talvez possa descer, talvez possa cair, né? Artilheiro para mim vai ser o Lewandowski, porque é um jogador muito consistente. Ele faz gol de todo tipo, ele é o cobrador de pênalti da equipe que vai constantemente estar na área adversária, com Lamine Yamal, com Rafinha, com Marcos Rashford, com Dani Olmo, que são jogadores lisos.
Eu acredito que, a não ser que aconteçam erros grotescos de arbitragem, o Barcelona deve ter um número significativo de pênaltis marcados nessa temporada, ou então o defensor vai deixar os caras passarem e ir para dentro do gol, que nunca é o que acontece na prática. Faz gol de cabeça, faz gol de esquerda, faz gol de direita e vem para uma segunda temporada de um time que na temporada passada já conseguiu ter um ataque impressionante. Eu acho muito difícil o Barcelona não ter mais uma vez um Lewandowski artilheiro e quem sabe até fazendo mais gols do que fez na temporada anterior. Não me assusta a idade dele. Eu acho que o nível físico do Lewandowski ele está inalterado desde que ele chegou no Barcelona. O nível físico do Lewandowski quando ele chega e agora que já caminha aí para os 40 anos de idade, né? Vai jogar essa próxima temporada com 37 anos, já está mais perto dos 40 que dos 30, mas não vejo muita diferença no vigor que ele tinha com 35. Então também não vejo muita diferença no vigor que ele vai ter com 36. Se com 36 ele marcou 40 gols, essa é a expectativa mínima para ele repetir na próxima temporada. Em um time no segundo ano de trabalho do Flick, que deve ser ainda melhor, ele vai ter mais oportunidades, vai fazer mais gols. Melhor contratação, para mim, Joan Garcia. Barcelona precisava, especialmente agora que a gente tem a confirmação da cirurgia do Ter Stegen, de um goleiro que salva os 3 pontos, que faz a defesa impossível no momento crucial e garante a pontuação, que faz a defesa crucial, a gente nem está falando disso ainda, vai falar depois, mas em competições de mata-mata, que é o que garante você passar para a próxima fase ou faz com que você fique pelo caminho, é o goleiro que sempre foi muito importante. Nessa última temporada foi mais ainda. Ambos os finalistas da Champions chegaram ali com os seus goleiros sendo protagonistas dos confrontos anteriores. O Sommer com o Barcelona agarrou o que ele nunca tinha agarrado na vida, a não ser contra o Bayern de Munique. Contra o Bayern de Munique ele se transformava jogando pelo Borussia Mönchengladbach e pela Inter de Milão virou o Neuer jogando contra o Barcelona. E o Donnarumma, que na final a gente esqueceu, porque ele sequer foi testado, mas que em todas as outras fases foi o grande herói da classificação do PSG. O goleiro ele é cada vez mais importante e goleiros com essa característica, que tem o Joan Garcia, já mostrou no Espanhol e deve evoluir à medida que for ganhando experiência com o Barcelona, essa característica de salvar a bola do jogo, isso daí faz toda a diferença. Para mim, ele vai fazer diferença ao longo da temporada. Jogador revelação. Eu acabei de vilipendiar o Atlético de Madrid, então você vai achar contraditório, mas para mim a revelação vai ser o Alex Baena. É um jogador que ninguém está esperando muita coisa e para mim vai ser a principal referência do meio-campo do Atlético de Madrid nessa próxima temporada. Bate falta, bate escanteio, faz gol, joga pela direita, pela esquerda ou por dentro. Ele tem várias maneiras de ajudar a equipe, seja pisando na área ou construindo um pouco mais longe do gol. Então eu acho que ele vai ser a peça crucial do Atlético de Madrid. Lembrando que revelação não pode ser o Yamal, porque todo mundo já espera que o Yamal vai jogar muito. Não pode ser o Rafinha, tá todo mundo esperando que o Rafinha vai jogar pra caramba. Precisa ser um cara que ninguém tá esperando muita coisa e vai lá e faz acontecer. Para mim ele vai ser a revelação enquanto jogador. Enquanto time, aqui eu fui ousado, né? Eu aposto no Oviedo. O Oviedo é um time que está subindo da segunda para a primeira divisão. Normalmente os times que sobem de divisão caem na temporada seguinte. A taxa de times que se mantém depois de subir é muito pequena e geralmente são equipes mais tradicionais. Por exemplo, o Espanhol estava na segunda divisão temporada passada, subiu agora. Mas, historicamente, é um time que a gente se acostumou a ver na primeira divisão. Então, esse tipo de time, quando sobe, bate e fica. Os outros batem e descem. E eu acho o Oviedo um time bem organizado e que está começando a chamar a atenção na janela de transferências. Está ali se reforçando com nomes que não são os melhores do planeta, até porque estamos falando do Oviedo, mas que elevam o patamar de disputa da equipe. Não para disputar a vaga por competições europeias, mas pelo menos para fugir do rebaixamento. Eu aposto no Oviedo não como um time que vai brigar lá em cima, mas como uma revelação, uma surpresa, que todo mundo imagina que vai ser o lanterna, mas, olho, vai acabar se salvando. E não se surpreenda
se arrumar um 0-0, um 1-1 contra os times de Madrid. Contra o Barcelona acho difícil, porque o ataque do Barcelona é muito brutal. Mas contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, não se surpreenda. Não fique assustado se o Oviedo, principalmente dentro de casa, não beliscar um empatezinho aqui e ali. Para mim vai ser a revelação, porque vai ser o time que não vai cair. Não é isso? Vamos falar da Premier League, então? Na Premier League, para mim, o campeão vai ser o Liverpool. O vice, o Arsenal. Em terceiro lugar, o Chelsea. O torcedor do Arsenal deve ficar com ódio, mas a realidade é que a minha aposta é essa. É a aposta segura, né? Apostar que o Arsenal vai terminar em segundo no campeonato inglês é tipo apostar que o Flamengo vai ganhar do Madureira no campeonato carioca. É o mais provável. Pode ser que não aconteça, porque o futebol tem dessas, mas é a aposta mais segura, né? Para mim, a decepção vai ser o City. Decepção vai ser o City. O artilheiro vai ser, de novo, o Salah. A melhor contratação vai ser o Wirtz. E as revelações... A decepção time vai ser o City. E a decepção jogador será, de novo, Phil Foden. Vou já explicar melhor. O artilheiro Salah, melhor contratação o Wirtz. E as revelações, o time revelação vai ser o Chelsea e o jogador revelação vai ser o Marmoush. Por que Liverpool campeão? Porque já foi campeão com o pé nas costas e vem com um time tecnicamente mais bem montado. Ainda não resolveu o seu principal problema, que é o camisa 9. Eu não acho que o Ekitike é a solução. É o jogador que vai botar a camisa no Liverpool e arrebentar. Tenho sobre ele uma opinião parecida com a que eu tenho sobre o Heisen. É um jovem muito talentoso que vai ter um impacto de longo prazo, mas que num contato inicial não deve ser um fator diferencial para a equipe. E lembrando, não estou aqui para ser a voz final, eu não estou aqui para ser o dono da razão. Quem quiser concordar e discordar, fique à vontade aí nos comentários, mas eu acho que não vai ser o caso. Só que o resto do time está muito bem montado e tem alguns reforços interessantes, né? O que me preocupa nesse Liverpool é a situação da zaga, porque a zaga do Liverpool não tem reserva. Se o Van Dijk gripar, acabou a defesa do Liverpool. O Liverpool não tem reserva, né? E o titular, que é o Konaté, tá com a cabeça fora do Liverpool. Alguns dizem, inclusive, já pensando no Real Madrid, porque o contrato dele termina em 2026. O Liverpool tá doido fazendo oferta de renovação e ele não quer nem conversar. Ele diz que tá ofendido porque as ofertas são muito baixas, mas a diretoria do Liverpool tá achando que ele tá querendo dar uma de Alexander-Arnold. Ir no contrato até o final e assinar com o Real Madrid quando já não tiver vínculo. Um jogador que vem para a temporada com essa mentalidade dificilmente vai ser útil. Dificilmente vai jogar no mais alto nível. Pode acontecer, mas o normal é que ele já pensando onde quer jogar a temporada que vem, não deu o máximo pelo time que está jogando na temporada atual. Então eu coloco esse asterisco no Liverpool. Eu acho que a gente tem que esperar para ver como que essa defesa vai responder à falta de profundidade de elenco, ao mesmo tempo que você vai ter aí os zagueiros, mais especificamente o Konaté, com a cabeça mais fora do que dentro da equipe. Não é isso? Também quero ver o Frimpong, que foi contratado para ser o lateral direito, mas que no Bayer Leverkusen ou jogava de ala, ali ele se destacou, ou até de atacante. Lateral não tinha no sistema do Xabi Alonso. O Frimpong na seleção holandesa não joga na lateral, joga no ataque, e no Bayer Leverkusen era de ala para frente, para trás não. Vai se adaptar. Eu sempre faço essa ressalva. Ala num sistema 3-5-2 ou 3-4-3 que seja, não é a mesma coisa que lateral numa defesa com 4 defensores. Você ser ala pela direita tem muito menos responsabilidades defensivas e muito mais liberdade para aparecer na frente do que você ser o lateral pela direita. Também é uma preocupação, né? Asteriscos feitos, do meio para frente o Liverpool tá uma máquina. Eu acho muito difícil que ele não bata campeão de novo. Eu estou falando isso antes do que muitos dizem que será uma contratação confirmada em breve, que é a do Isaac. Não sei se ela vai acontecer. Eu sempre lembro vocês o caso do Ranco, que já era dado como jogador novo do Al Nassr e agora assinou pelo Atlético de Madrid.
Eu sempre lembro para vocês o caso do Nico Williams, que todos os principais jornalistas davam como favas contadas que ia assinar pelo Barcelona e tá lá renovado com o Atlético Bilbao. Então, o hype nas redes sociais de que a contratação vai acontecer não significa que ela verdadeiramente acontecerá. Não dou como favas contadas a contratação do Isaac, mas se ele for contratado, coloca aí mais um degrau para o ataque do Liverpool. O que para mim não é a preocupação. A preocupação é lá atrás, no seu sistema defensivo. Não é isso? Em segundo lugar, o Arsenal. O Arsenal está bem reforçado. Melhorou principalmente o seu meio campo e o seu ataque. Né? O Zubimendi, ele vem para dar profundidade para um meio campo que perdeu o Partey em fim de contrato e respondendo a acusações criminais gravíssimas lá na Inglaterra. Dificilmente ele vai ser contratado por alguém até que ele resolva essa situação. Ele é um jogador que terminou o contrato com o Arsenal. O Zubimendi vem, na teoria, para ser o seu substituto nesse meio campo, mas também permite que o Mikel Merino, o Rice, o Odegaard, eles possam se posicionar bem mais à frente, porque o Zubimendi é o tipo do cara que sozinho ele consegue fazer esse primeiro passe. Ele não precisa de alguém do lado dele para ajudar a fugir à pressão, chamando a atenção do adversário. Ele sozinho faz esse serviço. Muita gente chama ele de mini Rodri, né? Ele tem 1,78 m, 1,80 m, o Rodri tem 1,91 m, então chamam ele de Rodri Pocket, mini Rodri, porque ele é muito parecido no estilo de jogo, embora o nível não seja o mesmo. Ele vai melhorar muito esse meio campo do Arsenal, viu? Pode esperar. Um jogador bem diferente do Partey no quesito estilo, mas que é justamente o tipo de jogador que o Arteta quer. Ele não quer um jogador de força e combatividade, ele quer um jogador de primeiro passe. Beleza. No ataque chega o Gyökeres, que era o que todo mundo dizia que faltava no Arsenal, mas aí saíram algumas notícias recentemente que deixam o torcedor do Arsenal preocupado, de que o Arteta não está convencido que o Gyökeres é o cara para o seu sistema, que ele prefere o Havertz. Irmão, com todo respeito, se o Arteta mete o Havertz na frente do Gyökeres, depois do que o cara fez na temporada passada, e do esforço que o Arsenal fez, a novela que foi para ele ser contratado, ou o Havertz termina a temporada artilheiro e o Arsenal campeão, ou o treinador tem que ser responsabilizado e tá na hora dele ser cobrado como treinador de time grande. Não dá mais para esperar o processo já foi, agora tá na hora de empilhar troféus. Eu não acho que eles serão empilhados. O Arsenal melhora, mas não chega no nível do Liverpool. Basicamente o que eu falei sobre Barcelona e Real Madrid. O segundo colocado melhora, mas não o suficiente para ficar no patamar do atual campeão. E a tendência é que venha para mais uma temporada de segundo lugar. Em terceiro lugar, o Chelsea. O Chelsea, para mim, não é por causa da Copa do Mundo de Clubes não, tá? É porque o time já vinha demonstrando uma melhora sob a tutela do Maresca e conseguiu algumas contratações que vão elevar o nível do time titular. Você trocar o Jackson pelo João Pedro, mesmo que o João Pedro não seja top 5 atacante do futebol mundial, né? Ele fez gols importantíssimos na Copa do Mundo de Clubes, mas ele não é top 5 melhores centroavante do futebol mundial. A gente tem que dar uma segurada. Já tem gente falando que ele vai ser o 9 do Hexa, sendo que essa mesma galera, quando ele teve oportunidade na seleção e foi mal, disseram que era para nunca mais convocar jogador do Brighton. Então é meio que o comentário esquizofrênico. O cara muda de opinião de maneira muito extrema, muito rápido. Vamos com calma. Só que pro Chelsea, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser uma subida de patamar. Ele faz gol. O Jackson não. O Jackson corre. Não é isso? Vai ser uma diferença grande. Tem o Estevão chegando para ser lapidado, vai dar profundidade de elenco. E na Copa do Mundo de Clubes, o Maresca parece ter encontrado um sistema no qual o Chelsea consegue competir melhor. Já vinha competindo bem, terminou em 4º lugar na Premier League, mas sob esse novo sistema conseguiu competir melhor. Não dá show, mas consegue os resultados. Então, eu acho o Chelsea um time muito forte. Eu acho que termina em terceiro lugar. Pô, mas e o City? Contratou pra caramba. Pra mim, o City vai ser a decepção. O City, que já contratou muito em janeiro e voltou a contratar muito nessa janela do meio do ano, parece estar num fim de ciclo dos seus principais jogadores, Bernardo Silva, Gundogan, Rúben Dias, Ederson, alguns já até saíram, como foi o caso do Walker, e também de treinador. E eu não estou falando isso naquele papo de que o Guardiola está ultrapassado, que seria muita arrogância minha achar que eu tenho condições de definir se o Guardiola
está ultrapassado ou não. Não consigo e nem quero. Mas ele próprio já dá por encerrado o seu ciclo no City, ele não queria renovar. Naquela sombra de um possível rebaixamento para a segunda divisão como punição por descumprimento de regra de fair play financeiro, ele renova para garantir que vai participar de uma ou reconstrução ou transição, mas ele já renova por um ano sem querer renovar, já queria ter se aposentado do City, ele já queria ter encerrado o seu ciclo no Manchester City. Ele fica por uma condição muito especial, né? E não especial positiva, especial negativa. Você deve lembrar do processo que levou a renovação do Guardiola. E mais do que isso ele não quer fazer, não quer ir para mais um ano. Então, eu acho que o City fez algumas contratações interessantes. Para mim, o Reinders foi a melhor contratação do City nessa temporada. Tem que ver se ele vai ser utilizado como ele era no Milan. Porque ele era um cara de transições rápidas, de muita movimentação e até de certa liberdade naquele meio campo do Milan. No sistema do Guardiola ele vai ter isso? Veremos. Não estou aqui para cravar, estou aqui para dizer que a gente tem que esperar para ver. Mas eu acho que foi a contratação mais acertada do Manchester City. Eu acho que o City vem com a expectativa de destronar o Liverpool e vai terminar em quarto. Para mim, é uma grande decepção. Eu acho que vai ser decepção de novo o Foden. O Foden que 2 temporadas atrás foi o melhor jogador do City no título da Premier League. Na temporada passada, já caiu de nível de maneira vertiginosa. Teve até a sua titularidade arrancada. Ele passou a passar um bom tempo no banco de reservas e nem tanto no time titular. E para mim, nessa próxima temporada vai ser, como falei, um fim de ciclo para muitos jogadores, inclusive para o Phil Foden. Posso estar muito errado, ele pode acabar artilheiro da competição, porque é o tipo de coisa que acontece com quem se mete a querer prever o futuro. Você toma um tapa na cara da realidade. Mas é a minha aposta, para mim o Foden vai ser a decepção. O artilheiro vai ser o Salah. O Salah, eu até botei Gyökeres a princípio, mas depois eu troquei porque aquela notícia do Arteta não tá convencido que o Gyökeres é o melhor encaixe, instalou na minha mente, eu lembrei na hora que eu tava colocando aqui, aí eu risquei o nome do Gyökeres e coloquei o Salah, que já foi o artilheiro e que agora vai ser servido pelo Wirtz, né? Vai dar ali, com todo respeito aos Bozoslai, um nível muito mais alto de criatividade e de puxar a marcação. Se antes você podia botar 1 no Szoboszlai e 3 no Salah, agora tu vai ter que botar 2 no Salah e 2 no Wirtz. Já deu uma amenizada aí, já abriu um espaço a mais para o egípcio, que quando era muito marcado fez o que fez, imagina agora. Né? O Salah, que é um dos grandes nomes da história da Premier League e que eu acredito vem para viver os seus últimos anos de contrato com o Liverpool. Eu não sei se ele renovou por 1 ou por 2 anos, mas uma coisa eu tenho certeza, foi a última renovação dele. Melhor contratação, o Wirtz. Era o jogador que o mundo inteiro queria. Por questões de fair play financeiro, o Barcelona não foi atrás. Por questões de falta de liquidez, o Real Madrid não foi atrás. O Real Madrid tem fair play, mas não tinha dinheiro em conta para ir atrás do Wirtz. Tanto que o Heisen contratou pagando parcelado. Chega o Arnold, chega em fim de contrato. Dá 130, 140 milhões de uma vez só. O time branco não conseguiria, por isso nem foi atrás. O Bayern de Munique tinha tudo isso, fair play, liquidez, mas o Wirtz não quis ir para o Bayern de Munique. Vamos até falar mais do Bayern posteriormente. O Wirtz não quis ir para o Bayern de Munique, foi para o Liverpool. Então, o mundo inteiro queria, tem como dizer que há uma contratação melhor que essa? Para mim, Wirtz, melhor contratação da Premier League, vai provar isso nessa temporada. As revelações, para mim o Chelsea, talvez... E sinceramente eu escolhi o Chelsea por falta de uma escolha melhor. Porque eu não acredito. A Premier League é uma liga muito difícil de ter revelação. Quem sobe cai. Quem está no G4 repete. Quem classifica para a Liga Europa vai de novo. Quem flutua é o Manchester United, né? Numa temporada está no G4, na outra em 17º, na outra vai para a Liga Europa, na outra em 16º. O Manchester United é o que flutua junto com o Tottenham. Mas não dá para apostar em nenhum dos dois para ser revelação, porque para times desse tamanho serem considerados revelação, eles teriam que bater no mínimo no G4, e para mim o G4 vai ser Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City. Então eu boto o Chelsea por falta de opção melhor, porque eu acho que é um time que ninguém está falando muito.
Mesmo depois que ganhou a Copa do Mundo de Clubes, ninguém está falando muito, pelo menos na Europa não. Ninguém está botando muita fé no Chelsea, não botavam antes, continuam não botando. Olham para alguns nomes que não tem muita grife, como é o caso do Malo Gusto, do Cucurella, do Colwill. Olham ali pro Cole Palmer e diminuem a qualidade que tem o jogador, desdenham do Palmer, que tem momentos de irregularidade sim, mas que não é um jogador que vai passar uma temporada inteira sem render, sem contribuir. Então eu acho que a galera desdenha um pouco dos nomes do Chelsea, que é um time sem muita grife, não tem muitos jogadores de grife, mas Caicedo, Enzo Fernandes, Cole Palmer deveriam estar muito mais em evidência do que estão, e nessa temporada vão mostrar isso. Por isso, para mim, vai ser a revelação time. E a revelação jogador, para mim, vai ser o Marmoush. Marmoush chega no meio do ano para o City, não consegue se consolidar no time titular, vive seus altos e baixos, dificuldade de adaptação, mas está adaptado. E ou no lugar do Foden, ou no lugar do Doku, pode ter certeza que o Marmoush vai se consolidar nas pontas do City e vai ser um grande trunfo para o time de Manchester na briga pelo G4. Não acho que vai muito além disso, mas vai ser muito importante para terminar entre os 4 primeiros. Beleza? E agora vamos para a Champions League, que eu deixei para o final. Filé mignon no final, né? O melhor para o final. Champions League, que é o que todo mundo quer saber. A gente ganha o campeonato espanhol até em crise. Torcedor do Barcelona, até na pior crise da sua história, pior crise financeira da história do Barcelona, traz o Xavi, não pode contratar, aposta no molecada, quem é campeão? Barcelona. Ter Stegen fazendo um monte de milagre, o Lewandowski e o Pedri garantindo várias vitórias por 1-0, Pedri naquela temporada fez muito gol de vitória por 1-0, o time bate campeão sendo a melhor defesa das principais ligas da Europa, e na pior crise financeira da sua história. Então o Campeonato Espanhol, a gente ganhar Campeonato Espanhol é igual o filho de açougueiro receber uma picanha. É bom, mas tu já está acostumado, não é mais novidade. Então, o que o Barcelona quer é a Champions. Vamos falar de Champions? Previsões da Champions. Aqui é sempre muito mais polêmico porque mexe com vários times de vários países, mas não vou me eximir não. Campeão da Champions, Barça. Ah, mas num outro vídeo tu falou que não dava para prever porque é mata-mata, mata-mata tem lesão, tem suspensão, tem erro de arbitragem que muda o rumo da temporada, e eu mantenho essa opinião. Só que esse é um vídeo de previsão. Se eu fizer um vídeo de previsão e te falar que não dá para prever, tu vai dar na minha cara, e com razão. Eu teria que apanhar se eu fizesse isso. Eu tinha que levar um tapa na minha cara bolachuda. Óbvio, eu faço um vídeo de previsão e digo que é difícil prever, eu tenho que me arriscar, eu tenho que botar tudo na reta. Por isso, para mim, o Barcelona vai bater campeão da Champions. Vice-campeão, Liverpool. Terceiro lugar, não tem, né? Então eu botei os finalistas. Para mim, os finalistas serão Chelsea e Arsenal. Para mim, a decepção será time Bayern de Munique, jogador Dembélé. O artilheiro, Rafinha. A melhor contratação, eu coloco o Gyökeres. E o jogador revelação, Joan Garcia. O time revelação, mesmo argumento e mesmo time que eu falei na Premier League, o Chelsea, que talvez você diga, pô, mas o Chelsea revelação, acabou de ganhar a Copa do Mundo de Clubes, não pode ser revelação, mas eu já argumentei anteriormente, ninguém está falando do Chelsea quando vai fazer suas listas, então por isso eu acho que se ele chegar longe, vai ser uma revelação. Por que eu aposto no Barça campeão? Porque o que faltou para o Barcelona na temporada passada para bater campeão foi um goleiro que fizesse um milagre no momento que o jogo pede. E agora tem. O que faltou para o Barça ser campeão na temporada passada foi o Hansi Flick entender as limitações das suas posições. Algo que numa primeira temporada você só descobre no caminho. No meio da temporada, você vai percebendo alguns equívocos, mas não dá para você fazer trocas porque você não tem tempo para treinar, para reorganizar o esquema tático. É igual trocar pneu de carro com um carro em movimento. Agora o carro parou, está na oficina, que é a pré-temporada. Dá para o Hansi Flick trocar os 4 pneus, trocar o óleo, ajeitar o motor. E é normal, assim foi o Luiz Henrique no PSG, que a primeira temporada seja promissora, mas não de título.
pelo menos não de título da Champions, e que a segunda temporada seja a subida de nível que dá aquele empurrãozinho final, faz a bola passar por cima da linha e leva a equipe a ser campeã. Então, pela contratação do Johan Garcia e pelo fato de ser o segundo ano do Hansi Flick à frente do Barça, para mim, Barcelona campeão. Liverpool vice. Pô, isso daqui a gente sabe, né? O sorteio pode fazer o Liverpool pegar uma pedreira muito antes e não conseguir bater na final. Pode ser que nas quartas de final tenha um jogo, Barcelona e Liverpool. E aí? Só um dos dois vai ser finalista, né? Mesmo que os dois merecessem ser os finalistas, só um dos dois vai poder progredir. Mas, vamos ignorar sorteio? Qual seria o segundo melhor time da Champions? O segundo time mais bem preparado para bater campeão? Para mim, o Liverpool. E eu coloco aqui em terceiro e quarto lugar Arsenal e Chelsea. Eu acho que a Premier League, ela subiu de patamar. Na temporada passada, falar que a Premier League era a melhor liga do mundo era uma sacanagem, porque ela estava, com exceção do Liverpool, todo mundo patinando num nível muito abaixo do que costuma mostrar. Na temporada passada, La Liga foi muito mais interessante que a Premier League, mas na próxima temporada que ainda vai começar, eu acredito que sim, que a Premier League conseguiu montar muitos times muito competitivos e vai ser uma semifinal de um espanhol e 3 ingleses, como já aconteceu outras vezes, e para mim quem bate campeão é o espanhol, é o Barça, né? Chelsea e Arsenal são as minhas apostas. Pô, tu tá maluco? Mas e o Bayern e o PSG? Para mim vão ser as decepções. Por quê? Porque o PSG já conseguiu o que era a principal razão dos jogadores mais renomados do seu elenco estarem ali. O que o Fabinho Ruiz foi fazer no PSG? Ganhar a Champions. Já ganhou. O Vitinha foi lá ganhar a Champions, já ganhou. O Donnarumma foi lá ganhar a Champions, já ganhou. Eu acho que essa equipe vai ter um problema de motivação para essa segunda temporada. E o Luiz Henrique é um cara difícil. Ele não é um cara agradável, ele é um cara de bater de frente com o próprio elenco, às vezes até por besteira. Ele é um cara com uma personalidade muito complicada, que é o que faz dele um treinador vitorioso, mas é o que faz dele também um treinador de trabalhos curtos. Não é um treinador que fica muito tempo em lugar nenhum e já vai para sua terceira temporada no PSG. Eu acredito que vai ser muito difícil para esse time manter a harmonia que apresentou na temporada anterior e manter o alto nível que apresentou na temporada anterior. Inclusive, já tem jogador importante querendo sair, comprovando o que eu estou falando. De que não todos, mas alguns dos jogadores que viraram medalhões desse PSG, eles já ganharam lá o que tinha para ganhar. O Campeonato Francês ganha todo ano, Copa da França todo ano, ganharam a Champions. O que eles ainda têm para fazer lá? Ganhar dinheiro vai para a Arábia, que vai pagar um salário maior. Então, eles provavelmente vão já estar começando a pensar o que eles podem fazer para ir para uma liga mais competitiva, realizar o sonho de jogar no time da infância, que com certeza não era o PSG. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Manchester United está até fora dessa briga de contratar grandes nomes no momento, mas é o time da infância de muitos jogadores, porque quando esses jogadores eram crianças, eram dos principais times do mundo. Enfim, o Donnarumma já tá pedindo passagem, né? Tá pedindo, aqui, oferta para renovar, não quero. Mas tu quer mais dinheiro? O que tu quer? Não, bora ver, bora conversar. Ele tá doido para ir embora. Eu acho que ele já viveu o que queria viver no PSG e tá a fim de ir para uma liga mais competitiva. Quem sabe voltar para a Itália, o seu país natal, não sei. Só sei que eu não tenho muita confiança que esse PSG vai repetir o que fez. E quem me acompanha há mais tempo, principalmente os assinantes do conteúdo Premium, que tem lives exclusivas de perguntas e respostas, eu já falo isso antes do 3-0 pro Chelsea, né? Aquele 3-0 pro Chelsea talvez tenha mudado a cabeça de algumas pessoas, mas é uma opinião que eu já tenho desde antes, beleza? No entanto, para mim a grande decepção vai ser o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ele tá com um projeto estranho. O Bayern de Munique parece que deixou de ser atrativo. O Bayern de Munique, 5 anos atrás, nem vou tão longe, 2 anos atrás, conseguiria contratar qualquer jogador do mundo, desde que não estivesse precisando tirar de Real Madrid e Barcelona. E nessa temporada, ninguém quer jogar no Bayern de Munique. O que está acontecendo? O Bayern de Munique foi atrás do Wirtz, porta na cara. Nico Williams, porta na cara. E não é fair play. Foi atrás do Rafael Leão, porta na cara. Não é fair play, velho.
É porque simplesmente a sensação que dá é que o projeto do Bayern de Munique não é mais atrativo. Que o Bayern de Munique não é mais capaz de atrair o talento da primeira prateleira e tem que ir buscar os jogadores de menor protagonismo. Dentro do campeonato alemão, o Bayern de Munique contratava quem queria, agora tá tomando não. Velho, eu acho que a confiança nessa diretoria e no atual treinador no mundo da bola é bem menor do que a gente que não faz parte desse universo de maneira direta, jornalista, torcedor, comentarista, a gente tá meio de fora, né? Uma análise meio externa. Mas a galera que joga, que treina, os agentes, parece que a galera não tá confiando muito nesse Bayern de Munique. Fechou a contratação do Luiz Dias vai para lá, mas não consigo ver esse Bayern de Munique competindo para ganhar a Champions. E se o Bayern de Munique não compete para ganhar a Champions, foi decepção. Mas e o Dembélé, pô? O Dembélé que está disputando bola de ouro agora, como que ele vai ser a decepção na próxima temporada? É uma sensação que eu tenho. Dembélé sempre foi um jogador muito irregular. Nessa temporada ele conseguiu viver meses mágicos na segunda metade. Não venha me falar de Dembélé em agosto, em setembro, em outubro, em dezembro. Ele não estava fazendo nada na primeira metade da temporada. Na segunda metade ele encontrou uma motivação que fez dele sim um dos melhores jogadores do mundo, mas que eu não acho que vai durar muito tempo. Não acho, pô. Eu acho que a expectativa que a gente tem pro Dembélé na próxima temporada é repetir as atuações da temporada que acaba de se encerrar, e ele não vai conseguir. E por isso, pra mim, ele vai ser a decepção. Palpite. Me arriscando, aqui nesse caso principalmente, tentando adivinhar algo que ninguém vai falar por aí, pra eu ser o gênio que acertou sozinho. Às vezes fazer vídeo tem dessas também. Artilheiro, Rafinha. Pô, mas o artilheiro do espanhol é o Lewandowski. Por que da Champions é o Rafinha? Porque são competições que têm estilos diferentes. Na Champions, o centroavante é muito mais marcado do que os pontas. É muito mais difícil para o centroavante fazer gol. E na temporada passada o Rafinha já foi artilheiro da Champions. Eu acho que ele vem para mais uma temporada de artilharia na Champions. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Lewandowski vai fazer um bom número de gols, mas vai ficar atrás do Rafinha. O Lewandowski é um jogador que ele tem muita consistência. Ele jogando contra o Real Madrid ou contra o Alavés, a chance dele fazer gol é a mesma. Porque se a bola sobrar, ele vai estar lá para meter o gol. Na Champions, ele já foi artilheiro da Champions, é o terceiro maior artilheiro da história da Champions. Eu não estou dizendo que ele vai fazer pouco gol na Champions, mas é uma sensação que eu tenho de que ele vai ser tão visado, de que ele vai ser tão marcado. E o Yamal também vai ser tão visado e tão marcado que o Rafinha vai pegar 1 contra 1 constantemente. E esse maluco no 1 contra 1 é brabo. Ele não é driblador de ciscar, mas ele dá um tapa no fundo, corre para pegar a bola, ninguém consegue acompanhar. E ele faz gol de direita, faz gol de esquerda, de dentro da área, de fora da área. É o segundo batedor de pênalti da equipe atrás do Lewandowski. É o batedor de falta da equipe. Cara, para mim, o Rafinha vem para ser artilheiro da Champions. Beleza? Melhor contratação. Eu vou me contradizer. Mas eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sei que eu vou me contradizer. Tu falou ainda agora que o Gyökeres não vai ser o artilheiro da Premier League porque o Arteta tá falando, inclusive, em nem vê-lo como titular absoluto, porque ele não encaixa no esquema tão bem contra o Havertz, ele ser mais um cara para jogos específicos. Essa entrevista saiu, perdão, essa entrevista não, essa reportagem, o Arteta não falou publicamente, tá saindo lá na Inglaterra. Pode ser que seja mentira, é o primeiro ponto, não é porque saiu em jornal grande que é verdade. Quantas vezes a gente já não veio desmentir jornal grande aqui nesse mesmo canal no YouTube. Mas eu tenho a sensação que, mesmo que seja verdade, numa competição que tem um contexto tão específico quanto é a Liga dos Campeões, o Arteta precisa de um fazedor de gols. E ele percebeu isso. Não é possível que ele não tenha percebido. Não é possível que ele não tenha entendido que o comportamento do Gyökeres dentro de campo, a energia que ele transmite para os companheiros de equipe e o seu estilo de jogo é muito mais interessante para uma competição tão igualada, de confrontos diretos constantes, de poucos espaços, do que o Havertz. O Gyökeres é muito mais interessante para a Champions do que o Havertz.
Eu acho que ele vai ser utilizado e quem sabe, na Champions, ele não mate essa dúvida do Arteta e se transforme no titular absoluto que hoje os jornais ingleses dizem que ele não chega para ser. Para mim vai ser a melhor contratação na Champions. E também um detalhe, eu não quis repetir o John Garcia e nem o Wirtz, porque senão fica sem graça, né? Se eu fosse repetir, provavelmente eu escolheria o John ou o Wirtz. Vamos deixar um nome diferente aqui para Champions, para mim vai ser o Gyökeres. Revelação, para mim vai ser o Arsenal, porque ninguém está esperando, né? Perdão, para mim vai ser o Chelsea. Eu estava olhando o Arsenal aqui, eu estava lendo o Arsenal aqui em cima e acabei me confundindo. Para mim vai ser o Chelsea, revelação para mim vai ser o Chelsea, porque, repito, é um time que ninguém tá dando moral e para mim vai bater semifinalista. E a revelação da Champions para mim vai ser o John Garcia. Ninguém tá dando moral e para mim ele vai ser o melhor e mais decisivo goleiro da competição. Quem viver, verá. Ficou longo esse vídeo, né? Mas você que me assistiu até o final é porque gostou. Então, antes de eu ir embora, curte esse vídeo, se inscreve no canal, hypa pra gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. O que você escutou até aqui são as minhas opiniões, as suas. Concordando ou discordando, deixa aí nos comentários. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.